Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um aí presente. Irmãos, eu comentei com vocês aquele vídeo, lembra? De Apocalipse 17. Só que tem um problema. Aquele vídeo tem tanta informação, que ele passou de 52 horas. Ou seja, ele leva mais de 2 dias para ser passado em uma só vez. Então é um vídeo que eu vou ter que sintetizar mais ainda, não é? Fazer um resumo do resumo, sintetizar mais ainda para poder passar de uma só vez, depois por várias etapas. E nesse meio tempo eu não quero deixar vocês sem nada, tá ok? Então eu vou fazer uma breve mensagem aqui, que vai servir de ponto de apoio para a gente entender melhor Apocalipse 17. Tá ok? Tudo bem? Vamos lá então. Um abraço a todos vocês, queridos, as famílias representadas, a cada um de vocês, tá ok? E que o Senhor Jesus seja a destra fiel de nossa vida e que a palavra de Deus seja o nosso único guia no Espírito Santo até a breve vinda dele. Oremos ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, quero agradecer ao Senhor de estarmos aqui unidos, com saúde, com vida, dada pelo Senhor a cada dia, de acordo com o que diz a palavra no livro de Salmos. E te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade agora de todos juntos aqui partilharmos o pão da vida, que é o Senhor Jesus por meio da sua palavra, revelada, explicada e dado significado e entendimento em nosso coração, mente e alma por meio do Espírito Santo, como está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, nos últimos versos, que a profecia jamais foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A tudo te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, no doce, santo e amável e eterno nome do Senhor Jesus, o nosso Mestre amado. Amém. Então vamos lá. Quando você pega, vou primeiro passar os critérios que foram utilizados, dados pelo Espírito Santo, para que eu pudesse ter pelo menos um pouquinho de entendimento de Apocalipse 17. O primeiro passo foi o seguinte: ele pediu para mim marcar a minha Bíblia, todos os versos de Apocalipse 17, cada um dos versos em presente, passado, presente eu marquei com P maiúsculo, passado com P minúsculo e futuro com F maiúsculo. Aí nós teríamos o quê? A abrangência do verso. Se o verso pega lá desde o passado, interfere também no nosso presente e é também manifestado em nosso futuro. Ou se o verso é somente do presente e do futuro, ou se o verso pertence somente ao futuro. Tá certo? Outro passo. Qual é o centro neural? Qual é o centro nervoso de Apocalipse 17? Ou seja, qual é o verso mais importante? É o que nós vamos colocar aqui. Tudo bem? E depois, o Espírito Santo me fez lembrar algo que quando eu comecei a estudar Apocalipse 17, eu não sabia. Eu fui saber depois, por uma mensagem na igreja, que não era Apocalipse 17, em que um pastor disse que a Bíblia antigamente, ela não era subdividida por capítulos e versículos, ela era um texto contínuo. Ela começava em Gênesis, era um texto contínuo, passava por diversos livros, não é? Só havia separação dos livros, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, depois Salmos, vai embora Salmos, Provérbios, vai embora.
Zacarias, Malaquias, aí vinha Mateus, Marcos, Lucas, João, e ia embora, com os versos todos juntos, até Apocalipse. Eu tinha me esquecido desse detalhe. E quando eu já tinha tido o significado de Apocalipse 17, do verso 9, ele disse o seguinte a mim: pega o texto de Apocalipse 17, verso 8, até o verso 11 e tira os versos. Emenda como se eles fossem um texto contínuo, como era na Bíblia antigamente. E daí caiu minha ficha. Para localizar o sujeito que está no contexto desses versos, que é a mulher, lá no verso 9. Então, quando isso me aconteceu, eu já tinha tido significado anteriormente, só que eu não tinha omitido os versos, e deu o mesmo significado que eu já tinha escrito nos meus cadernos anteriormente. O significado só repetiu, mas agora com uma metodologia dada pelo Espírito Santo de que o significado tido anteriormente era verdadeiro. Então vamos hoje, irmãos, apurar esta história de fato. Tá ok? Lembrando que o pastor Samuel Ramos, ele ficou impedido de pregar aqui na região sul. Ele prega no mundo inteiro, nas igrejas do mundo inteiro. Mas a divisão sul impediu ele de pregar aqui no sul. Por quê? Porque ele tem exatamente a mesma visão que eu vou passar aqui agora para vocês. Tá certo? Agora, se nós queremos chegar na veracidade do texto bíblico, nós devemos dar liberdade aos nossos pastores de expressão. Aliás, por enquanto, essa liberdade vai ser tirada. Mas, por enquanto, essa liberdade é garantida por lei. Tá? E ele tirou essa liberdade dos pastores. É na onde... Né? Bom, o restante do contexto deixa quieto. Vamos lá. Qual é o centro neural de Apocalipse 17? Está no verso 5. Esse é o intuito de Apocalipse 17. Olha só. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Ou seja, Apocalipse 17, a função dele é desvendar, mesmo que parcialmente, esse mistério. O máximo que nós possamos conseguir. Tá? Na sua fronte achava-se escrito um mistério. Lembrando que é na fronte que é colocado o selo da salvação. E o número 666 é na fronte ou na mão direita. Por quê? A mão direita é símbolo do trabalho, é símbolo das nossas realizações, é símbolo das nossas obras, com os méritos centrados todos em Cristo ou com os méritos não centrados em Cristo, centrados em uma outra coisa. Na minha autossuficiência, no engrandecimento pessoal da minha vida, ou mesmo nas obras das trevas. E não tem validade para Deus. Para Deus, as obras só têm validade se elas são guiadas pelo Espírito Santo, se elas são centradas em Cristo, e não em um mero pecador como eu, ou como você, e assim por diante. Entende? Então vamos lá. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Peraí. Então vamos entender. Babilônia. Quem que é Babilônia? Babilônia é um complexo. Tá? É um complexo que envolve a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, especialmente os 3 anjos que dão arrancada na sua obra a partir de 1840. Quem são esses 3 anjos? Está aqui. Apocalipse 16, versos 13 e 14. No verso 12, nós temos o derramamento da 6ª praga em Babilônia. Tá ok? Mas isso a gente vai constatar quando a gente falar de Armagedon. Tá bom? O verso 12, né? Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Ótimo. Depois a gente vai comentar com vocês o que essas águas se secaram. Tá? Assim como secou o Mar Vermelho, como secou o rio Eufrates, quando o
povo judeu saiu de Babilônia. Secou também o Mar Vermelho quando quando Israel saiu do Egito. E mais à frente a gente vai entender melhor essas coisas. Logo mais, é coisa recente, é coisa que vai demorar um pouquinho de tempo só. É coisas que vêm depois, logo em seguida. Tá? E os 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, estão aqui no verso 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Hoje nós vamos falar somente do falso profeta. Tá bom? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quando a gente for estudar Armagedon, a gente vai falar quem que é essa boca do dragão, quem que é a boca da besta e quem que é a boca do falso profeta. Hoje vamos entender somente o falso profeta. Tá ok? E eles são o quê? São 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A rã aparece somente 2 vezes na Bíblia. Aqui, no Armagedon, tá? no derramamento das 7 grandes pragas. E aparece também no Egito. Por sinal, a rã é a última praga que os magos no Egito conseguiram imitar. Foi a primeira praga e a segunda praga. A segunda praga foi a da rã. Os magos conseguiram imitar a primeira e a segunda praga. Depois eles não conseguiram mais. Então a rã lembra uma contrafação, uma imitação daquilo que Deus faz. Não é verdadeiro. Deus é verdadeiro. É uma praga verdadeira. A praga das rãs caíram no Egito. Quando os magos ali imitam, é uma imitação, é uma falsidade, é uma contrafação do verdadeiro. Entende? E essa é a obra do engano. É por isso, a Bíblia fala que todos aqueles que forem enganados, agora no fechamento da história da humanidade, com o decreto dominical, eles vão ser enganados por quê? Porque não amaram a verdade e não buscaram viver a verdade em suas vidas. E não aceitaram a mensagem, o último convite, que é Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, que é uma mensagem que convida toda a humanidade a adorar o verdadeiro Deus, a adorar o Criador. Tá certo? Vamos lá. Que mensagem é essa? Está aqui, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Voando porque expressa rapidez, pressa. Pelo meio do céu. Por quê? Porque do meio se espalha por toda a terra. Tá ok? Tendo o evangelho eterno, ou seja, a verdade, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação e tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus, temei o Criador, aquele que te concedeu a vida, e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ou seja, um juízo em andamento. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, adorai o Criador. Adorai aquele que criou, aquele que mantém, é o mantenedor de nossas vidas. Salmos diz, é por forças emanadas dos altos dos céus que vos concedo mais um dia de vida. Não é? E mantém as fontes das águas, mantém a água para nós bebermos, o alimento para nós comermos, e especialmente o alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, em sua imensa obra de salvação na cruz do Calvário, nos convida a ser seus discípulos. E quem comigo não ajunta, espalha. Muito que bem. E existe a obra da contrafação, das trevas, do império da morte. Tá certo? Que é um falso evangelho, que é uma falsa pregação, que são falsos sinais. Que são esses sinais? Milagres. Falsos milagres para atrair, chamar os reis da terra. Para que os reis da terra? Para que os reis da terra possam legislar, fazer leis que apoiam este engano, que apoiam essas religiões falsas, que apoiam as religiões que não pregam o evangelho verdadeiro, mas o evangelho do engano, da contrafação de Deus. Entende? E quando eu chamo os reis da terra,
está formado o complexo de Babilônia, que envolve a besta do mar, a besta da terra, a articular todas as nações, não é? E os reis da terra. Quando chama os reis da terra, as nações estão envolvidas. E todos os povos que aceitarem o decreto dominical, aceitarem tudo isso, quando eu aceito o decreto dominical, eu ganho o número da besta. Eu posso comprar, posso vender, eu posso fazer todas as coisas que faço hoje. Agora, se eu não aceito o decreto dominical, eu não posso comprar nem vender, que é o que está lá em Apocalipse 13, lá exatamente no verso, não é? Nos versos do 15 até o 17. Tudo bem? E nós vamos ler esses versos hoje. Tudo bem? Então existem as duas obras, tá bom? Por quê? Porque o dia do Senhor, de Gênesis até Apocalipse, Apocalipse também fala do dia do Senhor. E nós temos aí duas pregações importantes do Samuel Bastos, que explica melhor o sábado no Apocalipse, estritamente no Apocalipse, tá certo? Muito interessante. E, inclusive, essas pregações eu tenho que ainda fazer uma anotação por completo e estudar a fundo, não é? Também. Não só você, mas eu também. Estou no mesmo barco. E eu oriento você a ver também as pregações do Vanderlei Dornelles, tá? O Desfecho do Armagedon, o Espírito de Profecia, Apocalipse, parte 1, 2, 3 e 4 do Vanderlei Dornelles, fantástico. Só tem um porém na parte 4, tá? Que é o que nós estamos estudando hoje, tá? Então, eu queria chamar sua atenção que Apocalipse 17 é o capítulo da Bíblia que nos permite estudar a geopolítica e descobrir parcialmente o mistério de Babilônia. Lembrando que o Vaticano é o maior centro de informação do planeta e, ao mesmo tempo, o maior centro de coisas ocultas, coisas escondidas do planeta. Vale a pena lembrar que, por lei eclesiástica do Vaticano, um historiador, um doutorado, um pós-doutorado em história ou em qualquer outra área da ciência que queira ter acesso aos documentos assinados por um papa, só pode fazê-lo após 80 anos da morte do referido papa. Por exemplo, um historiador ou uma pessoa formada em geopolítica quer pesquisar a pasta de João Paulo II, o papa mais importante da história do Vaticano. Ele vai ter que esperar 80 anos após a morte de João Paulo II. Então, aqui a data, digamos, faz de conta, tá? Não foi nessa data que ele veio a falecer. Faz de conta. João Paulo II faleceu em uma data, 15 de abril de 2002. Faz de conta. Vai passar 80 anos e, como ele morreu no dia 15, a pasta só pode ser aberta dia 16 de abril, 80 anos depois dessa data. E é uma lei eclesiástica que o mundo inteiro abaixa a cabeça. E quem que é o louco de contestar uma lei eclesiástica do Vaticano? Ninguém. Tá certo? Então, meio estranho, né? Porque se não houvesse nada de comprometedor, poderia abrir essa pasta assim, até mesmo com o Papa em vida. Não é verdade? E outra, essa pasta será que será deixada por completo? Ou algumas coisas vão ser retiradas e escondidas? Como foi também escondida a tiara papal? Escrito na tiara, Vicarius Filii Dei. E isso não tem nada a ver com o número 666, nada. Porque a letra ali é diferente, não é V, é U. Tá? Então não dá um número 666. Mas Vicarius Filii Dei significa substituto do Filho de Deus. E quem foi o substituto do Filho de Deus aqui na Terra? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Aí se constitui a blasfêmia imperdoável. Bom, então, Apocalipse 17 é o capítulo na Bíblia
centro que nos permite descobrir parcialmente alguns mistérios contidos na besta que emerge do mar. E o mar são povos, nações, multidões que apoiam esse conglomerado. Tá certo? Bom, então vamos lá. Agora retire os versos e vamos analisar o texto por completo. De Apocalipse 17, verso 8, até Apocalipse 17, verso 11. E eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte. Olha, o início do verso 8 é o mesmo início do verso 11. Como se João estivesse dizendo para você, olha, o contexto que eu vou dizer para você agora pertence a uma só entidade, o Vaticano, a mulher. E a mulher na profecia significa igreja. Tudo bem? A mulher na profecia significa igreja. Se você tem alguma dúvida, veja lá o vídeo, que agora não vai dar tempo disso. Veja lá o vídeo sobre os símbolos proféticos. Tem lá o vídeo sobre os símbolos proféticos, você vai ver todos os símbolos proféticos lá. Aí você tem que saber pelo menos os principais, para poder entender uma mensagem desse tipo, tá ok? Então vamos lá. A besta que viste era e não é. Aqui eu já me perdi. Eu também me perdi. Quando eu li esse Apocalipse 17 as primeiras vezes, eu me perdi aqui. Então vamos ver o seguinte. A besta que viste era o quê? Era suprema. Aliás, ela nasce oficialmente suprema em 538 d.C. e começa a perseguir os cristãos, aqueles que queriam levar uma fé pura, por 1260 anos, que são os 1260 dias citados lá em Apocalipse 12. Ou 2 tempos, 1 tempo e metade de 1 tempo. 2 tempos é 2 anos. 1 tempo, 1 ano. E metade de 1 tempo, metade de 1 ano. Então, se você for somar tudo isso aí, você tem 3 anos e meio. 3 anos e meio em dias, lembrando que profecia bíblica só pode ser decifrada no calendário lunar, tá? Que são 12 meses de 30 dias, portanto 360 dias ano. Então nós teremos 1260 dias. 42 meses, mais precisamente, certo? Porque 2 anos tem 24. Mais 1 ano, 36. Mais metade de 1 ano, 42 meses. 42 vezes 30, 1260 dias. Tá ok? Era suprema. Ela era suprema até 1798. Não é mais. Era e não é. Não é mais por causa da prisão do Papa Pio VI. Está para emergir. Por que ela está para emergir? Vamos entender o processo. Veja bem, quando o Papa Pio VI ele é preso, os líderes do Vaticano não deixam assim de existir. O Papa Pio VI é preso. Mas e seus bispos? E a liderança religiosa constituída pelos bispos? E o Vaticano? Eles continuam sendo um poder dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Eles não podem expor as suas ideias para o mundo, mas eles podem manter suas ideias, seus estudos, o seu progresso dentro de si mesmo. E eles ficam nessas circunstâncias de 1798 até 1928, voltando em 1929. Ou seja, se não me engano aí, você vai ter 231 anos em que eles ficam estudando dentro de si mesmos e maquinando como voltar com a maior força possível. Interessante, né? Então, por isso está para emergir do abismo. O abismo em que ela foi colocada. Perdeu todos os vínculos políticos, econômicos, sociais, religiosos com aqueles que eram submissos a ela. Lembra? Os 7 chifres que permaneceram submissos a ela, que eram 7 nações. Tá?
Veja lá, pega as 10 tribos bárbaras lá em Daniel, os francos, não é? Os alemanos, os suevos, os anglo-saxões, que é a Inglaterra. Pega tudo lá. Já passei para vocês. E tira somente as 3 nações que caíram, que são os ostrogodos, os érlos e os vândalos. Sobram 7 nações. Essas 7 nações não fizeram oposição nenhuma à Inquisição Papal. Por quê? Porque já tinham vínculos políticos profundos com ela. Lembra a metamorfose que esse animal sofre? Assim como a borboleta, assim como a lagarta vira uma borboleta, esses chifres eram cabeças agora, não eram mais chifres. São nações que se desenvolveram, pegaram um conglomerado de povos, nações, dentro delas mesmas. E os francos, em 508, o general Clovis se diz convertido ao catolicismo. Ué, mas não existia igreja católica? Existia sim, só não tinha um nome oficial. Igreja Católica Apostólica Romana. Ele se declara convertido ao catolicismo, né, que receberia ainda o seu nome oficial. E aí, Clovis, rei dos francos, que seria a França nos dias de hoje, está com seu exército no ápice de sua força. Um dos maiores exércitos da época, se não o maior. Basta que possamos juntos pesquisar nas enciclopédias. E ele coloca todo o seu exército à disposição da Igreja Católica. Ou seja, as nações colocam suas forças à disposição dela. O primeiro aí é a França. E financiam essa perseguição. Que coisa, hein? Que poder. E outra, nesses tempos, ela instituía um rei e ela tirava um rei do trono. Olha para onde chegou tamanho vínculo político, dependência econômica, financeira. Olha que poder que tinha essa igreja frente aos reis da época. Então, ela está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ela vem agora para participar da destruição. Por fim, há uma história de pecado sobre a terra. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, era suprema e não é, mas aparecerá, virá no futuro, mais precisamente em 1929. E vamos ver aqui, olha só, verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Agora eu queria que você percebesse o sentido genérico com que está escrito. É bem claro. É bem claro. Embora diga pastores que não, mas por que não? Porque a divisão sul obriga eles a terem uma só visão e um só entendimento e uma só pregação sobre esse contexto, que nós vamos comentar aqui. Tá? A culpa não é dos pastores, mas da divisão sul, que é uma das mais atrasadas do mundo, se não a mais atrasada do mundo. E foi essa divisão sul que passou em cima do manual adventista do sétimo dia, obrigando certas coisas na Semana Santa, como, por exemplo, a cruz dentro da igreja, sendo que a adoração na igreja adventista sempre foi em espírito de verdade. E já tem comissões se reunindo e impedindo essa prática na igreja. Porque, de acordo com a Bíblia, a maior autoridade sobre a igreja local é a comissão da igreja. Tá certo? Então, isso precisa ficar às claras para que nós possamos enxergar a injustiça da divisão sul contra o pastor Samuel Ramos. Eu não estou aqui a defender ninguém. Eu estou aqui a expor fatos para que você possa estar informado e possa ter a sua posição frente a algumas coisas arbitrárias e que não deveriam ser dessa forma. Tá? Não queremos julgar ninguém, nada. Pelo contrário, é esta exposição
para que todos possam orar pelos nossos líderes no mundo, especialmente nossos líderes da Divisão Sul. Só isso, tá ok? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Ou seja, são os montes onde a mulher está assentada, localizada. Qual é a única igreja no mundo cercada de 7 grandes montes? O Vaticano. São também, aí é uma confirmação do sentido genérico com que está escrito este verso 9. São também é um acréscimo de significado, porque montes significa poder, reino ou rei. São também 7 reis, 7 poderes. Vamos ver então, tá ok? Vamos ver. Tudo bem? São 7 reis. Dos 7, olha lá o verso 10. Temos 7 reis, dos quais caíram 5. 5 caíram. Quem são eles? Pio XI, que governou a igreja de 1922 até 1939, 17 anos. Depois nós tivemos Pio XII, que governou a igreja de 1939 a 1958. Vai escrevendo essas datas, tá? Você vai precisar delas, por 19 anos. Depois nós tivemos João XXIII, que governou a igreja de 1958 a 1963. E o que você detecta aí? O início do Vaticano II, o maior concílio ecumênico da história, planejado e elaborado pelo Vaticano, tá certo? E ele só vai acabar na sua 4ª etapa no final do ano, lá por volta de dezembro de 1965. Fica engavetado e João Paulo II põe todo ele na prática. Por isso que ele é o Papa construtor de pontes. Ele cria, ele fortalece os vínculos políticos, econômicos, sociais e religiosos do Vaticano com o mundo inteiro, criando uma base mais sólida para os papas vindouros. Tá? Este ficou, o João XXIII, somente 5 anos, de 1958 a 1963. Inicia-se aí o Vaticano II em 1961. Tá ok? Porém, oficialmente, ele começa mesmo em janeiro ou fevereiro de 1962. Tá bom? Depois nós tivemos Paulo VI, de 1963 até 1978. Depois nós tivemos João Paulo I, que governou o Vaticano somente por 33 dias. Por quê? Porque ele descobriu uma loja maçônica no Vaticano chamada P2, dentro do Vaticano. Ele quis acabar com essa loja maçônica. E qual que é a regra? É lei dentro do Vaticano. O bloco econômico administrativo não interfere no bloco religioso. E o bloco religioso cuida estritamente das coisas religiosas, não intervindo no bloco administrativo. E João Paulo I não obedeceu muito esta lei e acabou sendo morto. Ok? Não vamos entrar no mérito da questão aqui. Tá? E veio a falecer no 33º dia. Notório, né? Jesus viveu 33 anos e ele conseguiu ficar 33 dias no Vaticano. Depois assume João Paulo II, escolhendo o mesmo nome, em homenagem a João Paulo I. João Paulo II, de 1978 a 2005, sendo até então o Papa que mais tempo, a partir de 1929, esteve na liderança do Vaticano por 27 anos. E até o momento é o Papa que mais viajou na história do Vaticano. Papa construtor de pontes. Eu conheço uma única ponte feita por Jesus Cristo. Esse Vaticano II, o Grande Concílio Ecumênico do Vaticano, é também chamado e conhecido como o Novo Pentecostes da Igreja. Olha só.
E depois nós tivemos Bento XVI, que renunciou, e conforme a profecia durou realmente pouco tempo, renunciou quando ele tinha completado ali seus 8 anos de mandato. Renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Todavia, até o seu falecimento, ele continuou morando dentro do Vaticano. E depois, nós temos aí que o Papa Francisco assumiu, não é? Logo após a renúncia de Bento XVI. Bom, é bom notar aqui que o Vaticano II é um concílio ecumênico que teve seu início em 11 de outubro de 1962, tá? Tem o início, terminando somente na sua quarta etapa em agosto, em 8 de dezembro de 1965. 8 de dezembro de 1965 acaba a quarta etapa do Vaticano II. É chamado também o Novo Pentecostes da Igreja, mas somente foi implantado na prática por João Paulo II, o Papa construtor de pontes. Entende? Então vamos lá. Dos quais 5 caíram. Ótimo. 5 caíram. Um existe. Quem é esse que existe? João Paulo II. Por quê? Porque a obra que João Paulo II começou, ela vai perdurar até o fim da história dessa terra. Ou seja, até o último dia de vida do Vaticano, que é colocado em xeque, começa a sua destruição lá na sexta praga do Armagedon, que depois nós vamos estudar esse assunto. Tá bom? Todo o complexo de Babilônia acaba ali na sexta praga, no verso 12, que as águas se secam. O que é aquelas águas que se secam do grande rio Eufrates? É o apoio das nações, que é retirada da besta que sobe do mar. É retirada do complexo babilônico, do complexo de Babilônia. Tá certo? Por meio dos reis. Tá aqui, ó. Olha lá, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, a besta que sobe do mar, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Ou seja, as espadas que seriam usadas contra o povo de Deus, elas serão usadas contra os seus líderes religiosos. Contra as igrejas serão incendiadas, líderes serão mortos, porque as pessoas, depois, lá no Armagedon, a gente vai ver como que as pessoas vão detectar que foram enganadas. Foram enganadas por si mesmas, não amando a verdade, buscando viver por ela e não aceitando a pregação da palavra de Deus como verdadeira e genuína. Mas não amando a palavra, deram lugar em seu coração pecaminoso aos enganos desta vida. Então 5 caíram, um ainda existe. Quem que existe? A obra deixada por João Paulo II. E é esta mesma obra que é o centro da encíclica papal aprovada na ONU. Por isso que a 8ª cabeça leva à destruição. A 8ª cabeça, que é o Papa Francisco, faz os acertos finais, juntamente com quem? Com Bento XVI, até então, enquanto ele estava vivo. Mas João Paulo II deixa isso aí mastigado, inclusive o capítulo mais importante, que é o 6º e último, que é o decreto dominical. João Paulo II foi o primeiro Papa a dar base sólida à guarda do domingo. Basta que você veja as frases que ele deixou, os textos construídos, e por sinal, muito bem construídos, tá? João Paulo era um grande intelectual, tá certo? Sobre o domingo. Foi só fazer uns acertos finais. Foi só colocar em ordem os 6 capítulos, dar uma certa estruturação e lógica para que a articulação política fosse feita pela besta,
que é a besta que sobe da terra, ou seja, os Estados Unidos, e depois nós vamos ver por que é os Estados Unidos, e historicamente comprová-la como sendo os Estados Unidos. E quem que os Estados Unidos articula hoje no mundo? O G7. O G7. Vamos lá? Canadá. Os Estados Unidos é o líder, é que lidera. O Canadá, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Espanha e o Japão. Destes, somente o Japão não pertence às tribos bárbaras. Todos os demais são oriundos. Os Estados Unidos, oriundo de tribo bárbara, colonizado pelos ingleses, os anglo-saxões e também os europeus. Mas e o Canadá? O Canadá foi descoberto por um navegador veneziano a serviço da coroa britânica, os anglo-saxões, tribo bárbara, e colonizado pela França, os francos, tribo bárbara. Então resta somente o Japão. Somente o Japão. Só que o Japão, ele teve como primeiro visitante os portugueses, logo em seguida os espanhóis, se não me engano, está em 1540 e pouco, 43 ou 49, por Portugal, e logo em seguida pela Espanha. Só que em 1620, um representante de um grande feudo japonês, se não do maior feudo japonês, viajou à ordem do senhor feudal até Roma a fazer um contato com o Papa. Ou seja, eu estou querendo dizer para você que a economia japonesa, a cultura japonesa está imensamente secularizada. E os jovens já da geração passada, ou seja, da minha geração, já não levam tão a sério o budismo. Tá certo? E também adquiriram costumes que não fazem parte daquilo que eles creem, que é o budismo. Eles tomam refrigerante, eles fumam, e na década de 80, final da década de 70, no transcorrer ali já da década de 80, logo no comecinho, o Japão chegou a liderar o ranking mundial de consumo de maconha. E houve uma intervenção dos líderes japoneses e que tiraram o Japão desse cenário vergonhoso, não é? E num trabalho que durou menos de 5 anos, pouco menos de 5 anos, o Japão deixou de liderar esse ranking de consumo mundial da maconha. Então a gente vê que o Japão já tem algum tempo muito considerável que ele deixou as suas raízes. E o Japão hoje é uma economia, é um sistema de vida muito secularizado, influenciado pelas principais economias do mundo. E o Japão, o maior problema econômico do Japão é investir dinheiro. Ou seja, uma economia extremamente rica, extremamente poderosa. E, por sinal, é um país que faz um bloco sozinho, consigo mesmo. A China e o Japão é um bloco econômico pertencente ao mapa do Clube de Roma. Tá? O mapa do Clube de Roma é que vai fechar a história da humanidade com os 10 chifres lá de Daniel. Inicialmente, os 10 chifres são os 10 dedos da estátua, que são as 10 tribos bárbaras. Que, na profecia, esses 10 chifres é o Império Romano subdividido nas nações que são ali a Europa. Só que 10 menos 3, que são as 3 nações bárbaras que não ficaram submissas a Roma, dá 7. Só que os dedos da estátua continuam sendo 10, os 10 dedos dos pés da estátua. Então nós concluímos que essas 7 tribos bárbaras que sobram, elas fazem parte de um profundo vínculo político com Roma, mais precisamente o Vaticano, que dá apoio e não faz nenhuma objeção desde 538 da Inquisição Papal. Fechando ali em 1798, quando os líderes, mas primeiramente a França,
se opõe a ela. Tá ok? E daí ela perde todo esse vínculo e essa cabeça sofre a ferida mortal, que é o Papa Pio VI. Depois ela volta. Ela volta e vai querer reatar esses vínculos econômicos. Só que ela não quer aparecer. Ela fica oculta. E ela tem que ter um testa de ferro, que é a besta que sobe da terra. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos que aparece ali na ação, mas ela fica por detrás. É ela quem projeta, é ela quem faz o planejamento, é ela que mostra como que os Estados Unidos vai implementar isto, como que os Estados Unidos vai articular essas nações e fazer voltar elas a ter um vínculo poderoso e enraizado em Roma. E no G7, os interesses ali apresentados são os interesses de Roma, posteriormente os interesses dos Estados Unidos. Por isso que os pastores falam acertadamente que os Estados Unidos é uma oitava cabeça. Assim como no Vaticano tem a oitava cabeça, que é o Papa Francisco, que juntamente com o Bento XVI, e o Bento XVI vem a falecer, só que quando o Bento XVI faleceu, a encíclica papal, já, se não me engano, já tinha sido aprovada na ONU. E quem fez a articulação política disso? Os Estados Unidos, com apoio do G7. E obteve uma aprovação histórica, porque não se tem notícia de nenhuma nação na ONU votando contra a encíclica papal. Tá entendendo? Então são duas oitavas cabeças, os Estados Unidos e o Francisco. Duas que atuam juntas. Apocalipse, capítulo 13, no verso 12. Na sua presença. O que é na sua presença? Ela concede toda a autoridade da primeira besta aos Estados Unidos. Na sua presença. O que é na sua presença? Que eles atuam juntos, juntamente. Um concordando com o outro. E nós vamos ver evidências claríssimas disso, como, por exemplo, a guerra contra o Iraque. Você tem arma química? O Iraque diz, não tem. Vai lá ao consulado da ONU. Fica lá meses pegando aquelas imagens, né, que o satélite captou do subsolo do Iraque e tal. Não tem armamento químico. Então, o concílio da ONU votou que os Estados Unidos não invadiriam o Iraque. Os Estados Unidos invadiu, trouxe Saddam Hussein preso, enforcou, jogou suas cinzas do seu corpo no mar, como a religião do Saddam Hussein assim praticava. E eu quero que você me fale, qual foi o país que levantou um boicote econômico contra os Estados Unidos? Qual foi o país que levou o caso adiante e fez um julgamento dos Estados Unidos na ONU? Nenhum. Lógico que nenhum. Porque só existem duas nações acima da ONU. O Vaticano e os Estados Unidos. Porque são esses dois principais que bolaram a criação da ONU. Aliás, a primeira criação da ONU foi frustrada. Por quê? Porque só estava presente o Vaticano, os Estados Unidos não estava presente e não foi bem sucedida. Mas a segunda foi bem sucedida. Por quê? Porque estava de acordo com a profecia. O Vaticano e os Estados Unidos estavam presentes. Na sua presença, eles atuam juntos. Então deu certo a criação da ONU. As coisas passam a fazer sentido assim. Lógico, e assim você descobre parcialmente o mistério de Roma Papal, que é o centro neural do Apocalipse 17. Um existe, João Paulo II, a sua obra, existirá até o último dia do Vaticano. E o outro ainda não chegou, que é o sétimo, Bento XVI. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Sim, durou pouquíssimo tempo, 8 anos. Só tem um Papa que durou menos que ele, que é João 23, 5 anos. 8 anos, pouquíssimo. Em virtude da média, e só tem 2 papas que durou mais tempo do que João Paulo II no Vaticano. Mas a partir de 1929, com esses papas aqui, que são os mais importantes da história do Vaticano, João Paulo II é o que durou mais tempo, 27 anos. Realmente, com 8 anos ele renunciou. E o Papa fica até o final de sua vida no poder, né?
mas esse aqui renunciou, cumprindo a profecia. Durou muito pouco tempo, que é o 7º. E a besta que era suprema e não é mais, a prisão do Papa Pio VI, também é ele o 8º rei, que procede do 7. A tradução mais correta aqui, logo, procede do 7, faz jus. Pode ser escrito dessa forma. Mas no texto original, diz assim, é um dos 7. Não também. É do 7. Então pode ser entendido que procede do 7. Ou seja, o que quer dizer é do 7? Ele é do mesmo império. Ele é oriundo do mesmo sistema que vem todos eles. Ele é do mesmo reino que procede todos eles. E é do 7, ou seja, procede do 7. Caminha para a destruição. Por que caminha para a destruição? Pelo seguinte, eu já adianto para você aqui que o Papa Francisco não é o último Papa. Vamos dizer que o Vaticano tenha mais 5 papas depois do Francisco. É a 9ª cabeça? É a 10ª? É a 10ª? Não. Fazem todos eles parte da 8ª. Todos que vierem depois do Papa Francisco faz parte da 8ª cabeça. Por quê? Porque eles não vão fazer mais absolutamente nada dentro do Vaticano, a não ser leais e fiéis à encíclica papal e segui-la até o fechamento da história da humanidade. Até o último dia da existência do Vaticano, que será eliminado pelos próprios reis que hoje o apoiam, segundo a profecia de Apocalipse 17. De acordo com a profecia. Entende? Então, o 9º Papa, o 10º, o 11º, não é 11º. Faz parte da 8ª cabeça, porque está seguindo o que a 8ª cabeça deixou, que é a encíclica papal. Eles vão ser leais e fiéis até o último dia de existência do Vaticano, a encíclica papal. Não vão fazer absolutamente mais nada, mas colocar em prática cada vez de maneira mais sólida a encíclica papal nesse mundo. Por isso que caminha para a destruição. Tá ok? Tudo bem? Entendidos agora as cabeças que pertencem, que são oriundas deste império? Agora, se eu pego essas 5 que caíram, como sendo, vamos lá, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, os 5 que caíram, e depois falo que o Império Romano existia nos dias de João, eu mato a profecia e não descubro mistério nenhum proposto aqui no verso 5 de Roma Papal. Por quê? Porque eu matei a profecia ficou lá no passado, em João, e na época que João viveu, que era o Império Romano. Matei a profecia. Não vou descobrir nada dos dias de hoje. E não é este o propósito aqui. Por quê? Quem é o sujeito do verso 8 ao verso 11? Está aqui, ó. Ele entrega de paçoca para você. Está no texto, não tem como fugir. E a besta que era. Que besta é essa? Os Estados Unidos? Não pode ser. Que era a suprema. Quem era a suprema e não é mais? A besta que era suprema e não é mais suprema. É a besta que sobe do mar. É a mulher do verso 9 que é o sujeito de todo esse contexto. E quem que é a mulher? É a igreja. E quem que é a igreja? É a mulher. Quando fala mulher, é a igreja. E que igreja? Aqui está no verso 5. Olha lá. A mãe das meretrizes, a mãe das prostitutas, das igrejas prostitutas que guardam domingo, que pegaram doutrinas, que são fábulas, que são tradições. Que tradições? Todos esses impérios adoraram no domingo. E aqueles que não adoraram no domingo, eles foram adeptos
dessa doutrina falsa. Por exemplo, o reinado persa praticou o mitraísmo, que dedicava o primeiro dia da semana, o domingo, ao deus Mitra, ao deus pagão. O Egito, existem esculturas, desenhos em pedras que mostram ali os egípcios adorando no domingo. O mesmo acontecendo com os assírios, o mesmo acontecendo com Babilônia, Medopérsia, com a Grécia e assim por diante. Aliás, existem livros que falam a respeito disso. E você pode procurar esses livros que mostram todos esses impérios adorando no domingo e sendo adeptos dessa doutrina falsa. E assim é nos dias de hoje. Quantas igrejas guardam domingo? A grande maioria. E quantas igrejas adoram e guardam o santo sábado do Senhor? Olha, das que eu pude presenciar, não enche 2 mãos. São menos que 10. Eu não vou entrar em particularidade nesse assunto, mas eu deixo aqui para você pesquisar e poder tirar a sua conclusão. Eu não quero interferir, eu não quero articular você para nada. Eu quero que você tire as suas próprias conclusões orando, usando o escudo da fé. Lembra? O jejum, a comunhão com a palavra e a oração. O Espírito Santo vai falar fortemente no seu coração. É Ele que tem que converter você e a mim. Não é eu articular você, não é eu querer influenciar o seu coração, a sua mente. Eu estou explanando a verdade. Ah, o domingo é citado na Bíblia, irmão Geraldo, nas Sagradas Escrituras? Sim. Sim, é citado sim. O domingo ele é citado somente no Novo Testamento. E se não me engano, 7 ou 8 vezes. Eu diria que 7. E como um dia comum. Agora, se você quer saber por que Deus não ressuscitou no sábado, por que o Senhor Jesus não ressuscitou no sábado, isso está lá em Hebreus, no capítulo 4, no versos 9 ao 11. Porque Ele próprio respeitou o seu dia. Eu sou o Senhor, até do sábado eu sou o Senhor. Ele respeitou o seu próprio dia, ressuscitando no primeiro dia da semana. Tá certo? E agora tem também aí uma articulação aí que Jesus não ressuscitou no domingo, ressuscitou sim no domingo. Só que Jesus é 3 dias proféticos. Jonas são 3 dias literais. E no costume da época se contava o dia da morte. Sexta-feira, sábado, no sepulcro, na tumba, escavada dentro da rocha, e o primeiro dia, o qual ele ressuscitou, o domingo. Se contavam todos estes, que houvesse ali a participação do Senhor Jesus. Tá ok? Bom, agora nós precisamos estudar a besta da terra. Vamos lá, Apocalipse 13. Eu vou ler pouca coisa, não vou ler muita coisa porque, vamos lá. Aqui em Apocalipse 13 são os preparativos para que, vamos lá. Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Diademas são coroas, tá ok? Eu chamo de diademas da maldade, ou diademas das trevas. O diademas está sobre as 7 cabeças. Só que quando você vem ler Apocalipse 13, verso 1, diz assim: vi emergir do mar, ou seja, a mulher, a igreja, Roma papal. Vi emergir do mar uma besta. Por que do mar? Povos, nações, multidões, que está aqui em Apocalipse 17, aqui no verso 17, Apocalipse 17, verso 17. Aqui, Apocalipse 17, verso 15, aliás, desculpa, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada, ou seja, está localizada, são povos, multidões, nações, línguas, que a apoiaram, e hoje apoiam ela.
tá? Então, a besta sobe do mar, povos, nações, multidões. Um lugar de alta densidade demográfica que é a Europa. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres agora 10 diademas. Ué, não são 7 diademas agora, são 10 diademas, porque estão sobre os chifres. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Então aqui ocorrem os preparativos para que os diademas deixassem as 7 cabeças e passassem para os 10 chifres. Aonde está essas 7 cabeças? Ora, essas 7 cabeças são as 7 cabeças oriundas de Roma Papal, são os 7 primeiros papas, que vão pegar essas suas coroas e vai desenvolver essas 7 coroas também sobre as 7 cabeças da besta da terra, que é o G7. E essas coroas, quando eles criam o vínculo político profundo com Roma Papal, essas 7 diademas, 7 coroas, elas passam para os 10 reis, que lideram os 10 blocos econômicos. Quando isso acontecer, olha o que acontece aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, ou seja, os diademas têm que sair das 7 cabeças e passar para os 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Quando as 7 cabeças conseguir fazer isso, tirar as suas coroas, seus diademas, e passar para os 10 reis que lideram os 10 blocos econômicos, aí as 7 cabeças ganham nomes de blasfêmias, porque está consolidado a meta das 7 cabeças. Então, de acordo com o comentário bíblico adventista, está correto essa interpretação de Apocalipse 17. As 7 cabeças são aquelas nações que têm um vínculo mais profundo, mais enraizado politicamente, economicamente, socialmente e também religiosamente com Roma Papal. Então essas 7 cabeças, elas articulam, elas fazem articulação política para que os 10 blocos econômicos venham a atuar, venham funcionar. Que nem já funciona o mercado comum europeu, como já funciona o NAFTA, que é Canadá, Estados Unidos e México, como já funciona o Mercosul, não é? E assim por diante, dos quais o mais complexo ali, para entrar em um comum acordo, está sendo o bloco formado pelos países do Oriente Médio. Tá certo? Todos esses blocos já existem, os 10 blocos já existem, que é chamado do mapa do Clube de Roma. Tá certo? E as 7 cabeças é que fazem toda essa articulação política, todos esses arranjos para colocar em prática, em funcionamento esses blocos. E quando esses blocos estiverem no seu apogeu, os seus líderes, os seus reis ganham simbolicamente essas coroas, esses diademas. Por quê? Porque está aqui em Apocalipse 17, explica aqui, ó. Verso 13, verso 12, olha lá. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Mas eles já atuam. O representante do NAFTA é os Estados Unidos. O representante do Mercosul é o Brasil. O representante do mercado comum europeu é a Alemanha, a nação mais rica. Logo em seguida a Inglaterra, é a Alemanha. Entendeu? Todos eles têm seus representantes. O Japão é sozinho, só o país do Japão. A China também é sozinha, só a China. Entende? E olha o que acontece. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas muitos já estão funcionando. Outros vão entrar em funcionamento. Mas já existem, vão entrar em funcionamento. Mas recebem a autoridade como reis.
De quem eles recebem autoridade como reis? Da besta do mar. Ela tem o trono. Ela tem todo o poder. E ela tem toda a autoridade. Só que esta autoridade, ela passa toda esta autoridade à besta que sobe da terra. Vamos ver? Olha aqui, ó. Apocalipse 13, verso 11 e 12 diz assim: vinha ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Ué, 2 chifres? Esses 2 chifres é a fé santa dos peregrinos. Que eles queriam um país sem rei e um país sem papa. Um país sem rei é o movimento republicano. E um país sem papa é um movimento protestante. Parecendo cordeiro. Amiguinho, fala manso, com paz. Mas quando necessário, mais falava como dragão. Como quando invadiu o Iraque e as outras guerras também. Se precisa, ele fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Olha lá, a primeira besta dá toda a sua autoridade para que ele possa fazer as articulações políticas a favor de Roma papal. Olha lá, exerce toda a sua autoridade da primeira. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, atuam juntos. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E quando essa ferida é totalmente curada? Quando o decreto dominical se transforma em um segundo edito, em um decreto de morte. Terminando o edito da seguinte maneira: estes não devem ser tolerados. Quem estes? Os sabatistas. Se recusam a fazer parte do pacto global, que é a guarda do domingo. E olha por que eles se recusam a fazer parte disso. Porque está aqui profetizado no verso 13 de Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 13 diz assim, ó: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. A que besta que eles oferecem? A besta do mar. Oferecem todos os seus reinos, todos os seus poderes à besta, por meio da encíclica papal, que eles estão sendo submetidos e entram em comum acordo e vão seguir essa encíclica papal, que é a guarda do domingo, em prol da ecologia, de resgate do ecossistema, de menos poluição na Terra. Agora, se tudo isso fosse verdade, de menos poluição na Terra, eles estariam apoiando a startup de Israel, uma microempresa que descobriu como acabar com o efeito estufa com um mini cilindro desse tamanho. Se gasta uma fortuna na Terra, tá? Mais de 20 bilhões de dólares ano, para se tirar 20 toneladas de CO2, gás carbônico da atmosfera. Essa startup de Israel descobriu, por menos de 100 dólares, como tirar mais de 1 tonelada de CO2 do ar. É um cilindro que sobe com um balãozinho horrível, tá? Porém eficiente, muito mais do que eficiente, eficaz. Eficiente é quando você dá aula para uma sala de aula e mais de 80% entende. Agora, eficaz é quando essa mesma aula é dada e totalmente todos os alunos da sala entendem. Eficaz. Então, tira 1 tonelada de CO2 e quando o cilindro enche, ele continua tirando CO2 e transformando em um gás benéfico para o ecossistema. Olha que maravilha! E não se fala nessa startup de Israel. Muito menos os líderes das nações apoiam essa startup para acabar com o efeito estufa. Está aí a prova de que isso não passa de uma articulação política, falsidade e engano. Tá certo? Agora eu queria que você entendesse o seguinte: qual é o primeiro chifre? O movimento republicano. Só que esse movimento vai deixando de ser um movimento para se transformar em um poder. E quando se transforma em um poder, é totalmente governado por Roma papal. Fazendo os Estados Unidos que ele venha agir não segundo os interesses dos Estados Unidos, mas o interesse de Roma. Vou te dar um exemplo. Afeganistão. O que os Estados Unidos tem a ver com o Afeganistão? Absolutamente nada. Mas os Estados Unidos interviu lá para que a Rússia não viesse a dominá-los e assim por diante. E o rei fosse deposto e colocado um líder que fosse pelo menos simpatizante de Roma. O que aconteceu com Saddam Hussein, que eu já citei aqui a você? Ninguém fez
um boicote econômico contra os Estados Unidos. E nem é louco de fazer um negócio desse. Tá certo? São os dois únicos poderes acima da ONU. E que foram os principais responsáveis pela criação da ONU. Por quê? Paz no mundo, é verdade? Verdade. Todos esses objetivos são verdades, mas existem outros objetivos ocultos. Por quê? Porque você tendo a ONU ali, fica mais fácil você articular economicamente todos esses países. Entende? Bom, a partir da criação da ONU, em 24 de outubro de 1945, você tem a criação da CIA, em 18 de 7 de 1947, 2 anos após. Olha que coisa, né? Por quê? Ora, agora eu preciso ter olhos, que está profetizado lá em Daniel, que o quarto animal tinha olhos. Você vai ver isso em Daniel, lá no Daniel, tá aqui, ó. Daniel, aqui, ó. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse chifre pequeno é o Vaticano, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, ou seja, as 3 nações que não ficaram submissas a Roma. Os vândalos, os érlos e os ostrogodos foram aniquilados. E eis que neste chifre havia olhos. E aqui é olhos no plural, olhos como os de homem. Sim, o seu rei possui olhos. Só que havia olhos junto com esse rei. Quem são os olhos junto com esse rei? É a CIA. Todos no mundo sabem que a CIA foi criada pelo Vaticano. Só que o Vaticano não pode aparecer, ele tem que continuar ali como uma imagem, simbolicamente uma imagem, que nada faz, a não ser cuidar do aspecto religioso. Quem que tem que atuar? Quem tem que ser o testa de ferro? Os Estados Unidos. A besta que sobe da terra. Por isso é dada toda a autoridade a ela. Tá certo? Agora uma pergunta. Já com Abraham Lincoln, assim que pega o seu governo, tá ok? Em março de 1861, ele já recebe diretamente na sua mesa 3 cartas papais de, se não me engano, eu não estou recordando aqui o Papa da época, mas é Pio XI, se não me engano, Pio XI, um negócio assim. E o interessante é que essas 3 cartas papais mostram as vantagens econômicas da abolição da escravatura e faz ali algumas imposições para que esta venha a acontecer. Então Abraham Lincoln é registrado na história como o melhor presidente dos Estados Unidos porque obedeceu a Roma. Mas todos os acadêmicos no mundo sabem que o melhor presidente da história dos Estados Unidos foi John Kennedy. E John Kennedy, apesar de ser católico, foi o presidente que mais quebrou laços e vínculos políticos com Roma. E a gota d'água foi quando ele decide emitir moeda própria, deixa o Banco Central de lado e começa a emitir moeda própria. Quando ele chega à casa de um pouco mais de 4 bilhões e meio de dólares, um agente da CIA o mata. Ora, como pode ser a CIA dos Estados Unidos e matar o seu próprio presidente? Contraditório. As peças do quebra-cabeça não se encaixam. É aí que o Vaticano começa a ganhar muito mais força nos Estados Unidos, com a saída de cena de John Kennedy. Ora, quem que continuaria a política de John Kennedy a quebrar mais e mais os laços políticos e econômicos com Roma, depois de um evento desta grandiosidade? O Banco Central, lógico, que voltaria a funcionar normalmente. O Banco Central, ele faz um controle da emissão de moeda. Toda moeda tem que ter lastro a garantir essa moeda na Bolsa de Valores e no comércio mundial. Tá certo? Por exemplo, 2% da moeda que você emitiu é de ouro.
E quem é o império que possui mais ouro na história da humanidade? E que, inclusive, comprou o ouro de todas as demais nações. E comprava já na Inquisição, em 538, a riqueza dos povos, dos reis da terra. E por isso que toda a terra vai prantear. Quando todos os reis e as nações destruírem Babilônia, vão prantear sobre ela. É um pranto geral. Assim como houve pranto geral no Egito. Por quê? Porque o primogênito no Egito é que fazia ligação espiritual com mais de milhares de deuses pagãos. Então, cada praga de Deus no Egito mostrava um deus pagão específico caindo por terra. Em suma, Deus disse o que com as 10 pragas? Que todos os seus deuses não passavam de misticismo, de feitiçaria, misticismo, de sede pelo pecado. E que o único eterno, o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. A síntese para o Egito foi essa. E o Egito não tinha mais a quem orar, a quem clamar, porque todos os primogênitos dos animais e dos filhos dos egípcios haviam sido mortos. Então eles perderam toda a ligação com esses milhares de deuses pagãos, restando clamar, restando buscar perdão com o Deus eterno, o Deus de Israel. E assim será nos últimos dias dessa terra, só que em escala mundial. Não haverá mais esperança quando eu descubro que eu estou enganado, que eu fiz afronta ao Deus verdadeiro, que eu abracei o dia do engano e não o dia deixado por Deus nas Sagradas Escrituras. E que eu estou perdido. E, assim como Adão não assimilou o seu pecado, diz o quê? A mulher que tu me deste. Aí Deus vai na mulher e a mulher fala o quê? Foi a serpente. Quer dizer, um vai empurrando para o outro, ninguém assume pecado de si mesmo. Então eles também não vão assumir o pecado de si mesmo. Eu pequei contra Deus. Não. Eles vão dizer o quê? Meus líderes religiosos não revelaram a verdade, me enganaram. E vão se rebelar contra eles. A espada que era para ser usada contra o povo de Deus é usada contra os seus líderes religiosos. Entende? Já pensou numa coisa dessa? É usada contra os seus líderes religiosos. Só um momentinho. Pronto. Esqueci ali, irmãos, de desligar esse aparelho, né? Isso só acontece com as coisas ao vivo, né? Todo mundo está sujeito a isso. Você percebeu como que é? Então, esse primeiro chifre ele deixa de ser um movimento e passa a ser um poder republicano. Tanto é que hoje você vê disputa entre católicos e protestantes na disputa da presidência dos Estados Unidos. E o outro chifre, que é o movimento protestante. Na morte dos líderes do movimento protestante, que nem Lutero, Calvino, etc., a fé volta a se esfriar um pouco. Se deixa de examinar as escrituras com vínculo, com um fervor maior, como na época destes. E a fé se esfriando, deixando de examinar as escrituras, o protestantismo começa a receber essas doutrinas, guarda do domingo, estas fábulas. E também a criar doutrinas falsas. Por no movimento protestante nos Estados Unidos, houve a criação do dialeto estranho, do dom de línguas falsos. Entende? Que você pode ver lá no nosso estudo bíblico 29, fase 2. Tá? A primeira irmãzinha a falar em dialeto estranho foi a irmãzinha Agnes. E depois de alguns meses, isso aí estava no mundo inteiro. Tá ok? Então vamos lá. Perceba, Apocalipse 17, verso 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Ora, é o contrário da besta que sobe do mar.
Um deserto é uma região despovoada. Para ser mais preciso, a América. E mais específico ainda, os Estados Unidos, onde fugiram os peregrinos da Inquisição. E viu uma mulher montada. Quem que é a mulher? O Vaticano. Roma Papal. Uma mulher montada em uma besta. Quem é a besta? Os Estados Unidos. Quando esses movimentos se tornam um poder. Os Estados Unidos hoje é um grande poder, né? É o oitavo império. E é um poder também protestante. Não é? Basta saber que, se você buscar pesquisar, cada estado norte-americano tem um vínculo legislativo, vínculo com leis, com igrejas protestantes, que garantem uma certa autonomia a esses estados, evitando de um governo totalitário interferir com maior não é? Tirando a independência desses estados. Tá ok? Sintetizando para você entender. Tá ok? Então, como se encontra? Olha só. Vi uma mulher montada em uma besta. Escarlate. Escarlate é a gravidade dos pecados praticados por essa besta, como as guerras e etc. Tá? Isso está em Isaías, capítulo 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Escarlate, então, é um vermelho que corresponde à gravidade dos pecados praticados. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças. Olha só o que essa besta tem: 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres da besta que sobe do mar e dos Estados Unidos são os mesmos. É a meta que eles têm de chegarem a colocar para funcionar o mapa do Clube de Roma, ou seja, os 10 blocos econômicos. E as 7 cabeças dos Estados Unidos? É o G7. É na onde ele é líder e articula ali o G7. E o G7 foi responsável por articular todas as nações do mundo ali na ONU para votar a encíclica papal. E foi uma votação histórica, tá? Muito bem sucedida. Tá ok? E olha só a confirmação de tudo isso que eu falo a vocês no verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher. Olha lá. Apocalipse 17 é para dizer pelo menos parcialmente o mistério da mulher. E da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Leva a mulher. Abre caminho para Roma Papal no mundo. Entendeu agora? Agora sim, a profecia começa a fazer sentido e começamos a desvendar, pelo menos parcialmente, um pouquinho, o mistério gigantesco que envolve o Vaticano, que é o lugar mais misterioso do mundo, viu, irmãos? É o lugar que tem mais coisas ocultas escondidas no mundo. Tudo bem? Conseguimos aí então chegar no fio da meada? E qual é o intuito dessas 7 cabeças? Tirar a coroa de si mesmo e passar para os 10 reis que são líderes dos 10 blocos econômicos. Quando isso for feito, eles ganham nomes de blasfêmias, que está aqui, ó, Apocalipse 13. Olha lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, que são 10, 10 diademas. E sobre as cabeças, quando fizerem essa geopolítica, as cabeças ganham nomes de blasfêmias. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E daí nós temos o fechamento da história, que é o restante do Apocalipse 17 aqui. Tudo bem? Olha lá, vamos lá então. Que destruição é essa? Está aqui. O verso 17 e o 18 explica Apocalipse 16, verso 12, como se dará o secamento das águas do grande rio Eufrates, como elas perdem, como que a besta que sobe do mar, ou seja, Roma Papal e Babilônia, perde o apoio dos reis, perde o apoio das nações. Na quinta praga isso é descoberto. Nós vamos entender melhor Apocalipse 17 na pregação do Armagedon. Vai ser logo em seguida, dentro em breve. Tá ok?
Fica aqui minha dívida com vocês. Então, olha lá, o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta. Juntamente com a besta, os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos faz parte também de um bloco, que é o NAFTA, onde está os Estados Unidos, o Canadá e o México, com a besta. Durante 1 hora. Ora, vamos ver, 1 hora. 1 hora, se você puxar lá, 1 ano, 1 dia. Então, 1 dia corresponde a 1 ano. E 1 ano, 360 dias. Calendário lunar. Se você fizer os cálculos, você vai ver que 1 hora corresponde a 15 dias. 15 dias sendo passado para 15 anos, esses reis duram 15 anos. Só que Deus fez uma promessa para nós, que esses dias serão abreviados. Então é menos. Exatamente quanto nós não sabemos quanto Deus vai abreviar. Verso 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Tá? Mais um pouquinho para frente eu vou mostrar como é que você faz esse cálculo. Se o pessoal não conseguir calcular, eu vou mostrar para vocês. É só ir buscando a metade. 1 dia, 1 ano, 360 dias. Metade de 1 ano, são 6 meses. 6 meses, tantos dias. E assim, vai procurando metade. Quando você pegar metade de 6, dá 3, não dá? 3 meses. Quando você chegar em 3 meses, aí você busca 1/3. 1/3 vai cair em 15 dias. Por quê? Porque 3 meses você vai ter lá 30, 60, 90 dias. Quando você chega em 90 dias, pega 1/3, vai dar 1 mês, não vai? 1/3 de 3 meses é 1 mês. 1 mês é 30 dias. Tudo bem? Pega 1/3 disso. Pega 1/3. O 1/3 de 30 dias é 15 dias. É meia hora. É exatamente 1 hora. Seria exatamente 1 hora. Meia hora é o que está lá em Apocalipse 8, verso 1. Que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por quê? Porque Jesus no 7º selo é o sinal para reunir todos os anjos e voltar à terra. Por isso faz silêncio no céu. Não existe mais aquele coro angelical a cantar louvores para Deus. O céu fica em silêncio. É a volta do Senhor Jesus. Tudo bem? Aqui é 1 hora. 1 hora é cerca de 15 dias. Tá bom? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Todos pensam de uma única forma. Como? Que a encíclica papal vai devolver a estabilidade do ecossistema, menos poluição da Terra e recuperação do planeta. É uma coisa ilógica? É uma coisa ilógica. E por que não apoiar o Estado de Israel? É uma coisa ilógica. E a não recuperação desse ecossistema, o povo sabatista vai ser culpado. Mas como se o povo não tem intervenção nenhuma no ecossistema? Certas coisas ilógicas faz parte do jogo político, irmãos. A massa que não tem a devida informação sobre a verdade, a astúcia do inimigo cega. E são articulados no engano, como foi enganado Adão e Eva. E como são enganados muitos. Por quê? A Bíblia explica por quê nós somos enganados. A Bíblia explica por quê. A Bíblia explica por quê. Você quer ver por que somos enganados? Está aqui. Vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3. Depois você lê o capítulo 4 como um todo, tá? Você vai entender melhor. Verso 3 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a sã palavra, a palavra verdadeira. Pelo contrário, cercar-se-ão de doutores, ou seja, os seus pastores, padres, bispos, etc., segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, prazer no engano. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, o que cabe a cada um de nós é pregar a verdade, o que está na Bíblia. Agora, se as pessoas vão aceitar ou não, aí é a atuação do Espírito Santo. Devemos orar, usar o escudo da fé, jejum, a palavra e oração, e orar por eles, para que eles aceitem. Certo? Mas Deus não obriga, Deus respeita o livre-arbítrio. Por isso, está aí na Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, contra a verdade de Deus. E o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, povos que apoiam ela, que não ouviram a verdade, não deram crédito à verdade, e muito menos buscaram viver a verdade. 16. Os 10 chifres que viste e a besta, os 10 chifres que viste, que receberam a autoridade do Vaticano, os 10 chifres que viste e a besta, ou seja, os Estados Unidos, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, ou seja, pisotearão essa meretriz e a consumirão no fogo. Vai ser queimada. Verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Ou seja, e deem à besta do mar, deem ao Vaticano, e deem à besta o reino que possuem. Ou seja, os 10 reis da terra dão todos estes reinos ao Vaticano, seguindo sua encíclica papal, sendo submissos ao Vaticano, ao Papa, e seguindo essa encíclica papal. E deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher, como a papal, a Igreja Católica, a mulher que viste é a grande cidade, ou seja, Roma, o Vaticano, que domina sobre os reis da terra. E assim ela acabará. Irmãos, deu para a gente ter uma síntese muito breve de como será os últimos dias. E o 18 é a continuidade de todo esse raciocínio, como ela será destruída. Aí você vem aqui na 7ª praga, que é Apocalipse 16, no verso 18. Aqui diz que o Vaticano, Roma, será dividido em 3 partes, com esse grande terremoto que é assolado na terra, que a 7ª praga é sobre o ar, e vem em seguida um grande terremoto, e divide essa cidade, o Vaticano, em 3 partes. Tá ok? Existem alguns complementos aí que não vai ser possível comentar com você agora, mas que nós vamos complementar quando pregarmos sobre Apocalipse 15 e 16. Tudo bem? Nós vamos pegar o meio da história aí e fazer o fechamento com você, tá? No mais, eu desejo para você, de todo o meu coração, de todos esses dias que eu venho orando por todos vocês e por toda essa terra. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades, tá certo? Pelos nossos hospitais, pelos policiais, enfim, orar pela terra, orar para que aceitem a verdade. Meu desejo, a minha oração está em Apocalipse 22, no verso 21 e o 20, que diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém por isso. Diga aí você também amém, para que a graça do Senhor Jesus esteja com nós também. Amém. Não é? Que assim seja. E esse amém no hebraico tem um sentido muito maior, tá ok? Verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem dá testemunho destas coisas? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Está lá, Apocalipse 1, verso 1. E aqui também, tá? Aqui também, no Apocalipse 22. Tá? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem instaurar
o teu reino, como está na oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é? E que Deus nos dê forças, firme a nossa fé de forma sólida e que possamos perseverar até o último dia, porque no último dia é a volta do Senhor Jesus e a ressurreição do último dia. Não é? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e abençoe as vossas famílias, a vossa parentela também. E até, se Ele permitir, ao nosso próximo encontro. Amém. Deus te abençoe muito. Amém.